Almiro, o governo que hoje comemora o seu primeiro aniversário é um construtor de promessas e um demolidor de ilusões. É evidente, não há por que negar, e qualquer pessoa de bom senso que faça um retrospecto da vida política nacional há de concordar que ao seu início vinha ele cercado de uma natural e ansiosa, e por que não dizê-lo favorável expectativa de parte da opinião pública, que imaginava pudesse ser ele algo diferente do governo anterior, que então terminava o seu mandato. Admitia-se que o fim daquele governo representaria... Em 2014 o senhor lançou o Ditadura Brasileira, sim. 1964, 1985, a democracia bloqueada à esquerda e à direita. Verdade. E nessa obra o senhor argumenta, um dos aspectos da obra que causou muita polêmica naquele ano, de comemoração de 50 anos do golpe, foi o argumento de que ao longo dos 21 anos de regime militar, o senhor considera que apenas entre 1968 e 1979 nós poderíamos considerar esse período de 10 anos como ditadura. Perfeito. Os anos entre 1964 e 1968 não seriam ditadura, nem o período após 1979, a partir do dia 1º de janeiro, o AI-5 deixa de ter validade, o senhor não considera como ditadura. Correto. Como é que a gente caracteriza o período entre 64 e 68 e após 79? Sim. Como é que a gente deve caracterizar esse período? E, além disso, por que o AI-5 é tão central na delimitação da ditadura? Olha, é difícil. Eu divido, então, o período de 64 a 85 em 3 momentos. O primeiro, 64, 68. Não é possível chamar de ditadura quando você tem teatro opinião, teatro oficina, quando você tem os festivais de música popular aqui em São Paulo e no Rio, alguns com músicas que conclamavam a luta armada, como Caminhando, de Geraldo Vanderlei, basta lembrar o Maracanãzinho. Ver toda a literatura publicada no período, Guarupi, do Antônio Calado, por exemplo, a imprensa da época. Em suma, se você passa um leque enorme no campo político, cultural, chamar de ditadura tudo aquilo que teve naquele momento, né? Ou seja, você tem uma explosão cultural de esquerda, né, que não é possível chamar de ditadura, você não tem peças de teatro, como eu falei, shows e publicações de clássicos da literatura de esquerda e por aí vai. E teve no período 64, 68. Significa que houve ampla liberdade? Não. Basta ver o que aconteceu na peça Roda Viva, aqui em São Paulo, em Porto Alegre, né? Basta recordar a Civilização Brasileira, a grande editora, que nós devemos muito ao Eno Silveira, para civilizar o Brasil, o que aconteceu na livraria, na editora, os ataques, censura. Mesmo no meio de tudo isso, você teve tudo isso que eu disse anteriormente. Ou seja, então você tem uma contradição. Era ditadura? Não. Era democracia? Não. Era o quê? Era um autoritarismo, mas em que ainda você tinha resquícios da Constituição de 46, a Constituição mais democrática até aquele momento da história do Brasil, que permitiu esses movimentos no campo da política, da cultura, das artes plásticas, a lembrar grandes questões que ocorreram também no período e tal. Então não é possível chamar de ditadura isso. O historiador não passa num curso de ciência política da primeira aula. Aí eu recomendo, com muito cuidado aos meus colegas que chamam de ditadura esse período, consultar, se eles quiserem, o dicionário de política, por exemplo. Vamos pegar uma coisa mais iniciante, e o verbete político. E uma outra questão. Nesse período 64, 68 tem criação do Fundo de Garantia, que é fundamental. Hoje nós sabemos do direito dos trabalhadores. Horário político gratuito no rádio e televisão, adotado pela primeira vez na eleição de 66, criações do regime militar, né? Eleições, só nesse período 64, 68, tivemos eleições em 65, 66 e em 68. Então eu queria saber que ditadura teve eleições, por exemplo, como ocorreram aqui no Brasil. Com limitações, sim, especialmente a Partido Nacional número 2, né? Mas teve, né? Eu queria saber também que ditadura teve o Congresso Nacional aberto. Ele chegou a ser fechado algumas vezes, nesse período 64, 68, uma vez em especial, nesse período, né? E os 2 presidentes, Castelo e Costa e Silva, foram eleitos pelo Congresso Nacional. Então eu não conheço, mas eu queria ver se Pinochet foi assim, Videla, por exemplo. Não conheço. 68, 78, após o trágico 13 de dezembro de 68. Quando você suspende todas as garantias constitucionais, o AI-5 deu um poder nunca visto na história do Brasil ao presidente da República, né? Aí você não pode, você tem que chamar que é um período ditatorial, né? Isso é evidente, né?
Mas por paradoxal que seja, nesse período nós tivemos eleições em 1970, em 72, 74, 76 e 78. Lembrando que, por isso que os pesquisadores precisam estudar, lembrando que em 74, dos 22 estados que tinha o Brasil, o MDB ganhou em 16. Perdeu em 5, não em 6, porque no Maranhão tinha candidato único da Arena. Não tinha nem candidato do MDB. Propaganda na televisão, propaganda gratuita, e eu assisti, o pesquisador pode buscar esses vídeos, né? O Horácio Squares aqui em São Paulo explicando o que era roxo salarial, etc. Tal, né? Então, pera um pouco, mesmo no auge da ditadura nacional número 5, você teve isso, tanto que 3 anos depois, vem um pacote de abril que vai mudar a legislação do rádio, especialmente do rádio TV, né? Por causa do resultado trágico para o regime, que foi a eleição de 1974. Por quê? Porque em 78 teria eleições de 2/3 do Senado e havia a possibilidade do governo perder o controle do Congresso e depois do Colégio Eleitoral, que foi uma criação depois do regime militar, que o Colégio Eleitoral é um pouco maior do que o Congresso Nacional, tal, em número de membros, tal, e que deveria eleger o próximo presidente da República. Mas o que interessa é que aí o ato institucional você tem toda a repressão. E o período de repressão, eu faço questão no meu livro de destacar também, que a luta armada, em momento algum, mas em momento algum, colocou a questão democrática. Não há um documento da luta armada falando de democracia. E se você puxar o fio, não é de 68 para frente, vai a 64. E puxa um pouquinho antes, para as ligas camponesas e o MRT, Movimento Revolucionário Tiradentes. Onde tem democracia naqueles documentos? Nada. No grupo dos 11, que apostava na possibilidade de criar um novo partido, que era do Leonel Brizola, que era um racha à esquerda do PTB, que acabou não surgindo. Depois surge o movimento nacionalista revolucionário lá no Uruguai, etc. Tal, o movimento revolucionário nacionalista, que deveria ter a sigla Morena, que não dá um partido revolucionário, não pode chamar Morena, né? Mas tudo ali, se você for pegar no pré-64, PCdoB manda os seus primeiros militantes treinarem em Pequim antes do final de março, o PCB apostava numa solução também, e ninguém falava de democracia no sentido clássico da expressão. Quando surgem os grupos de luta armada, especialmente a partir da divisão no interior do PCB, nenhum deles fala em democracia. Quando vem em 68, né, não é que a luta armada é a resposta ao AI-5, a luta armada existia antes do AI-5, isso é uma falácia também da luta armada. Todos os documentos e ação colocavam na questão da ditadura revolucionária. Só não saber se ele viesse moscovita, ou seguindo a China, ou Cuba. Só. Essa era a grande diferença tal. Significa, volto a dizer, que deveria ser combatido da forma como foi. O livro deixa claro, não, o livro fala das torturas, da violência, da repressão do Estado, né? Coloca isso muito claro, tal, porque a grande questão é que a leitura da ditadura, por incrível que pareça, permanece até hoje, ela trabalha com 2 polos, ou a leitura do Ustra, ou a leitura de grupos que são tributários da luta armada, que imputam a luta armada ao que ela nunca fez. A luta armada não estimulou a luta pela democracia, ela desprezava a democracia, ela estimulou sim o aprofundamento da ditadura e da repressão. Ou seja, a luta armada foi, em certo momento, a maior aliada da ditadura, mesmo sem eu querer, mas foi, né? E tem a extrema-direita que sempre apostou na repressão, na violência, né? E que nunca foi um elemento dominante, vale lembrar, no conjunto do regime militar tal. Eram elementos sempre relegados a plano secundário da estrutura de poder. Agora, a questão, portanto, quando eu falo, quando termina o AI-5, você não pode chamar de ditadura, porque eu nunca vi ditadura quando você tem o ato número 11, que restabelece as imunidades parlamentares. Onde já se viu em ditadura? Eu queria que alguém me mostrasse um desafio, uma ditadura que tem imunidade parlamentar. E que depois, em seguida, vem 5 partidos políticos e a eleição de 82. Isso é ridículo. Quem fala isso não sabe o beabá do conceito ditadura. Tem de voltar para a escola. Faz panfleto, não faz história. Faz um desserviço à ciência da história. Não é historiador. Essa que é a grande questão. Não é historiador. A eleição de 82 nós tivemos 5 partidos políticos. Um deles, o PT,
que era número 3 à época, dizia assim, eu lembro aqui em São Paulo, não vote no 3 porque o resto é burguês. Esse era o slogan do Lula, né? Candidato ao governo do Estado e tal. Falava em socialismo na televisão. Onde já se viu uma ditadura que você tem um partido socialista e faz campanha no rádio e TV? Eu nunca vi, né? Onde é possível chamar de ditadura quando teve a anistia de agosto de 79, que traz ao Brasil todos banidos, caçados, exilados, cerca de 10 mil? Como é possível? Eu vi aqui discurso do Luiz Carlos Prestes e do Gregório Bezerra, que para nós eram figuras míticas, eu queria conhecê-los, né? Voltou todo mundo, Miguel Arraes, a chegada do Arraes em Recife, por exemplo, né? Leonel Brizola, o retorno de Leonel Brizola, que o grande inimigo para o regime militar não era o PT, essas coisas, era o Brizola. O PT estava nascendo nessa época. O PT nasceu no colégio de freiras e terminou numa casa de tolerância, mas o PT não tinha importância nenhuma quando surgiu em 80 e tal. Então, como é possível chamar o período 79 a 85 de ditadura, quando tivemos a reorganização partidária, a anistia, 5 partidos, a campanha de 82 e a luta pelas diretas já? E o que nós tivemos no campo, no cinema, no teatro, na literatura, nas editoras, no movimento cultural em geral, o que é isso? Quem fala isso é maluco de pedra. Seria bom que fosse maluco de pedra, que poderia ter um certo acompanhamento. Não, são historiadores incapazes, que não conhecem a história, que querem transformar um período que não foi em algo que ele na verdade, ele tenta fazer, transformar um panfleto em ciência. E aí não dá. Quem quer transformar panfleto em ciência é uma coisa ridícula. O período 79, 85 não dá. E eu lembrei no caso das diretas já, eu gostaria de saber se na Argentina teve diretas já, se teve no Chile, no Uruguai, no Paraguai, porque tem aqueles também que dizem que as ditaduras de Cone Sul, entre parênteses, Brasil e Argentina, não sabem o que fala. Não há qualquer paralelo entre o regime militar brasileiro, o argentino, o chileno, o uruguaio, o paraguaio, nenhum, ou se quiser falar da Bolívia em certo momento, não há nada. As Forças Armadas brasileiras, elas tiveram uma outra formação que não tem paralelo com o Chile, por exemplo, ou com a Argentina. É necessário conhecer a estrutura. Enquanto na Argentina o regime militar desindustrializou, aqui industrializou. Né? Enquanto lá desestatizou, aqui estatizou, que foi o contrário. Lá acabou com a universidade, aqui expandiu as universidades federais. Se expandiram enormemente durante o período do regime militar. Inclusive, que eu trabalhei 20 anos na Federal de São Carlos, só caiu em 1970, justamente no auge do regime. Né? Então, há uma absoluta dissociação entre uma coisa e outra. Tal, né? Lembrar que o regime militar brasileiro, quem lembra filme, a criação do regime militar, Celso Amorim, grande Celso Amorim, foi seu presidente. Né? Então, o que eu insisto não é sair do mundo do claro e escuro, da verdade, do engano, do mocinho, do bandido. Não é isso, isso pouco interessa. Para nós, historiadores, o que interessa ao analisar o regime militar é entender as especificidades do regime brasileiro, suas contradições, que vão explicar uma forma de ler o Brasil que precede o regime militar e que facilita o entendimento do processo de transição. Eu acho que esse é o cerne da questão. No nosso site a gente tem recebido muitas intervenções, sim, e sobretudo de jovens. Sim. Garotos jovens entre 16 e 20 anos escrevem para o site, às vezes agridem o site, às vezes contestam o site, okay, e acusam o site de não ser supostamente neutro. Sim. Né? O que causou uma certa surpresa entre a gente. E o seu livro aparece muito indicado por esses garotos. Quando a gente lançou a primeira ideia de que seria entrevistado o professor X ou o professor Y, eles sempre intervinham e falavam: vocês têm que entrevistar o Marco Antônio Villa, porque o livro do Villa sim é a verdade e tal. Então existia uma perspectiva assim. Sim. E parece que é uma leitura pobre, inclusive, do seu livro, porque eles utilizam o seu livro para justificar a prática de tortura, para justificar. E aí, ao mesmo tempo, parece que existe um hiato na interpretação do seu livro. Ele parece que teve sucesso editorial, faz muito sucesso com um grupo de brasileiros, mas ao mesmo tempo a academia é muito crítica do seu livro. Então, por que você acha que existe esse hiato nessas duas interpretações? Olha,